Professora. Hoje vamos criar o coordenador certo aí e a gente vai tocar. Ô, Vicente, tudo bom? Tudo. Quem é Plínio? É Plínio, tudo bom? Oi, tudo e você? Chegando agora. Beleza. Rodolfo chegou também. Deixa eu ver. Qual é essa plataforma que é o Google Meet? Google Meeting. Ah, já está gravando? Deixa eu ver aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Vicente. Agora eu consegui aqui colocar o chat e os participantes. Rapaz, eu pensei que essa vida de aposentado ia ser tranquila, né? A grande desvantagem disso, Vicente, é que o pessoal não tem horário mais, cara. 10 horas da noite eles estão atrás procurando a gente. Eu falei, não tem mais folga. Não para mais, é verdade. De madrugada o pessoal te mandando coisa, né? Nossa, é uma loucura. Eu falei, eu vou voltar lá que eu entro às 8, saio às 6 e tá bom, pô. Tem que botar uma moral, eu pensei que eu ia poder cuidar com tranquilidade dos meus cachorros, das galinhas, da minha chácara. Aí os amigos, tem isso, tem aquilo, aí você vai, quando você vai ver, não dá tempo de nada. Nesse momento mesmo, eu estou tendo que recusar 2 reuniões para ficar nessa aqui. Imagino, eu também. Eu tinha... Todos, né? Todos, não é só eu, não, todos vocês com certeza estão na mesma situação. Os meus colaboradores estão tudo em off, eles ficam o dia inteiro me cobrando, e a gente participando de reuniões e falo, nossa senhora, 10 horas da noite eu estou sentado aqui ainda. Plínio, deixa eu te fazer uma pergunta, que pode até determinar minha permanência ou não. Nós vamos falar aqui das barragens, da barragem de Souzas ou não? Vamos, então. Hoje tem a pauta. A pauta primeira, nós temos que eu ia discutir com vocês, a gente já, como que diz, já elege o coordenador e o relator, né, que vai tocar essa comissão, e a gente tem um prazo muito curto, que são 60 dias para a gente dar um parecer para o CONDEMA, né? Então, para início, a gente precisa entender um pouco mais das necessidades. Então, eu fiz um convite para o Sérgio Razeira, que você conhece, que é do consórcio dos municípios, para ele nos expor alguns dados de vazão, para a gente poder começar a ter uma noção, porque eles têm os dados, e a gente começar a ter ideia de como desenvolver. A segunda etapa é, de acordo com essas vazões, que você já até alertou naquele seu trabalho, né? Existem daí as alternativas, mas isso é uma segunda etapa. Hoje eu gostaria da gente escutar o consórcio e a gente traçar aí com o coordenador eleito o caminho e o andamento da situação. Okay? Mas é tudo sobre a barragem, sem dúvida. Tá? Ou, como eu gosto de chamar, o reservatório, porque a barragem é um tipo de reservatório, né? A gente tem que pensar sempre nisso. Ok. Bom, gente, como nós estamos aqui de presença, estamos com 6. Cadê o Paulo, cara? Eu acabei de falar com ele agora. Sumiu?
ligar para ele aqui, vamos ver. O Paulo é importante, essa NASA, pô. Pois é. Como é que a gente vai combinar com os russos, né? Oi, cadê tu, cara? É que tá bom, tá todo mundo aqui por isso, beleza. Paulo já está entrando. Bom, gente, vamos. Eu acho que da turma aqui que eu estou vendo que está faltando, a Pia não me confirmou, falei com ela, ela ficou de confirmar, a Ângela não. O Carlos Alexandre eu conversei, ele falou que vinha, não sei porquê, e a Emília falou que não vem mesmo. A Emília está com aula. Aí ela pediu para a gente marcar sempre na terça ou na quarta. Eu falei, tá bom, só que já tinha marcado com o Sérgio, né? Todos estão me escutando? Então, né? Bom, gente, eu gostaria de saber se a gente já inicia a reunião fazendo a nomeação do coordenador, ou a gente deixa para depois da palestra do Sérgio. O que vocês acham? Depois da palestra. Podemos esperar a palestra, né? Vamos primeiro pela palestra? Ok? Sérgio, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer revê-lo, um grande prazer ter você aqui para nos ajudar. Agradeço mesmo a sua disponibilidade. E a gente... Vamos começar escutando o que eu já tinha falado para você. O nosso intuito não é... Nós não vamos questioná-lo, nada. Eu gostaria só que você fizesse esse apanhado aí que existe do consórcio, para a gente poder depois termos algum material que a gente possa começar a discutir os caminhos que a gente vai fazer nesse relatório. Então, o objetivo da gente é colher dados, né? Vamos falar assim, colher dados e a gente poder ter uma melhor noção da necessidade, de tudo isso daí que a gente vai trabalhar nessa comissão. Então, eu agradeço, sem dúvida alguma, a sua disponibilidade e estamos aqui para escutá-lo, porque se quiser nos ajudar, se a gente tiver dúvida, a gente pergunta, mas não é nada de questionar, tá ok? Plínio, agradeço o convite. Obviamente não é nenhuma palestra, eu também não fiz grandes números que a gente vai apresentar aqui. Eu quero cumprimentar primeiro os amigos aí do comitê, o Paulo Tini, o Jorge Mercante, o Vicente, a Tereza, a professora Emília, que não está aí, grande amiga, a professora Emília. Então, o conjunto aí dessas pessoas, dessa comissão do Condema, são grandes amigos aí, você, que há muito tempo a gente já não se via. Então, agradeço essa oportunidade. Estou acompanhado do Eduardo Léo, que é o coordenador do Sistema de Informações da Agência da Bacia PCJ, está acompanhando o desenrolar, os estudos do plano de bacia, que pode também nos ajudar. Eu estou falando em nome da Agência da Bacia, então, e não em nome do consórcio, né? Apesar dos montes, dos 5 PCJs que tem na nossa região, né? Consórcio, comitê, agência reguladora, agência da bacia. Então, eu estou falando em nome da agência e vou fazer uma apresentação rápida também. A ideia aqui, pelo menos em princípio, não temos muitos números a apresentar especificamente a respeito de Campinas, né, mais da bacia do Atibaia,
Então, eu vou fazer essa apresentação e fico à disposição depois para tirar dúvidas, enfim, as perguntas que forem necessárias, tá? Então, eu vou pedir o apoio do Léo lá para mostrar uma apresentaçãozinha rápida que nós preparamos. Oi, Maria Helena, tudo bem? Tá sem som. Boa tarde a todos. Eu estou aqui apenas na escuta para aprender com vocês, tá? Você é a nossa chefe. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Obrigada, senhor Sérgio. Tudo bem. Obrigada pela colaboração. Só para avisar, tá? Não é a secretária que está presente, sou eu que estou com o perfil dela aqui para a gente poder pilotar essa reunião da parte técnica aqui. Tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Boa tarde a todos, boa tarde Sérgio, boa tarde presidente e demais companheiros do nosso grupo. Um abraço, Paulo. Boa tarde, então, vou falar então rapidinho, mostrando alguns números, né? Não sei se os números que a gente vai apresentar atendem às necessidades de vocês, mas estamos à disposição. O estudo do plano de bacias é um estudo muito grande, né? Faz 3 anos quase que nós estamos trabalhando com ele, detalhando esse plano, mas é importante que a gente dê em consideração esses números para a gente refletir aí sobre esse debate que está acontecendo aí em Campinas, né? Pode passar, Léo. Vou repetir alguns números aqui, algumas coisas que a gente costuma dizer que é chover no molhado, né? Mas é importante a gente ter isso em mente. Na bacia PCJ e na bacia do Atibaia, e no município de Campinas, assim como na nossa região, nós temos uma quantidade de chuvas anuais entre 1.200 e 1.600 milímetros ano, ou seja, nós temos muita chuva nessa região, muita água. O problema é que ela é mal distribuída, principalmente ao longo do ano. Ou seja, todos nós sabemos que a gente tem 6 meses do ano que chove muito e os outros 6 meses que chove pouco. Agravado pelo fato das mudanças climáticas que trouxe, né, eventos extremos com mais frequência, muitas cheias, chove muito em determinados bairros às vezes, e outros momentos secas muito fortes, secas muito difíceis, como a que aconteceu em 2014. Então, pode ir, Léo. A gente vai mostrando um pouquinho esses números. Pode avançar, Léo. Aí, para a gente ver isso claramente, né, ao longo do ano, como é que se comportam as chuvas, mas a gente sabe que até março chove bem, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e depois existe uma queda aí na quantidade de chuvas da região. Pode passar? Aqui o gráfico das isoetas aí, das chuvas, né, na nossa região, mostrando que de 1.200 a 1.600 milímetros de chuva por ano, mais nas cabeceiras lá, mais chuvas, né? Vamos lá, pode passar. E essas quantidades aí, né, nos traz sempre esse questionamento, né? Eu costumo dizer que meus amigos, parentes, imprensa, sempre nos questionam em momentos de crise, em momentos de falta d'água, essa condição. Ou seja, se vocês sabem que tem chuva, tem momentos de muita chuva e momentos de pouca chuva, por que não guarda a água da chuva? Por que deixa a água passar? Por que não reserva essa água para a gente poder usar nos momentos de seca? Então, esse é o nosso grande desafio, né, para a gente dar segurança hídrica na nossa bacia. O plano de bacias, todo o nosso trabalho busca diminuir os riscos, enfim, garantir um pouquinho mais de segurança hídrica. Pode ir, Léo. Aqui alguns números sobre a disponibilidade hídrica na bacia do Atibaia, né? Vejam que nós temos ali a vazão chamada de mínima natural, aqui é 710, em torno ali de 10,4 metros cúbicos por segundo,
que é a vazão com que a gente trabalha, né? Porque ali, nesse momento, nessa vazão, é que nós temos os maiores riscos, né? Para abastecimento público, para a indústria, enfim, para todas as atividades, para todos os usos. Então, essa é o que a gente tem de disponibilidade hídrica natural, superficial, vamos dizer assim. Pode seguir, Léo? Essas demandas, essa oferta de água tem que atender a essa demanda de água aí na bacia do Atibaia, né? Nós temos outorgados na bacia do Atibaia 9,8, quase 10 metros cúbicos de água por segundo, tá? Ou seja, se o processo não fosse dinâmico, né, ao mesmo tempo em que a gente está retirando água do rio, a gente está devolvendo água ao esgoto, tratado ou não, mas a gente está devolvendo essa água para o rio. Se não fosse essa dinâmica, certamente o rio estaria seco, né? Por quê? Porque a demanda está muito próxima da oferta. Pode passar, Léo? Aqui, a gente acrescentou nesse balanço hídrico as vazões regularizadas aí pelos diversos barramentos e pelo sistema Cantareira. Então, além dos 10 da condição natural, do Q7 e 10, nós temos aí vazões regularizadas da ordem de 8,7 metros cúbicos por segundo. Então, somando esse 10 mais o 8, nós teríamos quase 19, usamos perto de 10, parte dessa água por evaporação ou por incorporação em produtos, ela não volta para o rio, de tal forma que na bacia do Atibaia, que é a água que vai atender aí Campinas também, nós temos então um saldo de 9,5 metros cúbicos de água por segundo. Lembrando que esse 9,5 é lá na barragem americana, lá no final da Atibaia. Tá? Campinas está aí próximo do meio da bacia, então tem menos do que 9, deve ter uns 6, 7 metros cúbicos ali de sal. Lógico que a gente tem que lembrar que o rio, ele é um elemento vivo, né? A água que está no rio não serve só para usos, ele serve para o peixe também, para a vida aquática. Então, tem que ter saldo lá suficiente, com qualidade, para atender todas essas demandas, inclusive da vida aquática. Pode seguir, Léo? Esse aqui é um quadro das demandas que a gente está projetando no plano de bacias, né? Isso aqui é para a bacia toda, bacia do PCJ todo, né? Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que usa hoje em torno de 37 metros cúbicos de água por segundo, e em 2035 está previsto aí, pode dar mais um clique aí, Léo, 46 metros cúbicos dentro das previsões que o plano de bacia está trabalhando, né? Crescimento aí do setor de abastecimento público, crescimento da água para a indústria, crescimento da água para o setor de irrigação, enfim, usando as metodologias, os instrumentos que nós temos para simular este futuro, né? Com crescimentos aí, adotando taxas de crescimentos, estima-se que nós vamos precisar aí, então, de mais 9 metros cúbicos por segundo até 2035 na bacia PCJ toda. Pode ir, Léo. Bom, obviamente que uma das primeiras alternativas que a gente tem para buscar essa água é sempre o sistema Cantareira, tá? Sistema Cantareira, a gente já vem de longa data trabalhando, lembrando que até 2004, quando aconteceu a primeira outorga dentro do modelo descentralizado e participativo, nós não tínhamos direito a absolutamente nada do sistema Cantareira. O sistema Cantareira, para conseguir alguma coisa para a bacia PCJ, a gente tinha que pedir. E pedir com direito a ouvir não, e ouvia não o tempo inteiro. A gente costuma dizer ainda, para quem participou daquela época, que a vazão para a bacia PCJ era chamada sapo, né, que era 1. No máximo que se conseguia era 1 metro cúbico na saída de cada barragem. Em 2004 a gente avançou muito nisso,
aí conquistando, eu costumo dizer, 13% do reservatório, 5 metros cúbicos de água durante o ano, com a possibilidade da gente guardar os 5 ou parte dos 5 na época chuvosa e usar no ano seco, na parte seca do ano. Esses 5 metros cúbicos, eu me lembro, foi o saudoso Armando Galo, numa conversa lá na Sanasa ainda, que a gente começou a detalhar esses números, né? 5 metros cúbicos naquela época, 2004, foi um grande avanço. E agora, em 2017, quando a gente conseguiu fechar a nova versão da outorga do Cantareira, a gente conseguiu aí um salto muito expressivo nessa vazão, conseguimos aí dobrar esse número 5, passamos a 10, e eu aqui quero fazer referência ao Vicente, porque o Vicente teve uma participação muito forte nessa questão. Eu acredito piamente, que se o Vicente não fosse o presidente da ANA, e se ele não fosse da região, eu duvido que a gente tivesse conseguido 10, eu acho que a gente poderia ter conseguido uns 6 ou 7, mas 10 eu tenho certeza que a gente não conseguiria. Então, ter 10 metros cúbicos de água por segundo do sistema Cantareira para a bacia PCJ realmente foi uma grande vitória, mas que ela tem ainda alguns momentos, né, de falhas nesse sistema, como já aconteceu em 2014. Então, pode passar, Léo, isso aqui são as faixas, né, de operação do sistema Cantareira na nova outorga, né? Volta um pouquinho, Léo, só para a gente explicar. Essa vazão aqui é a vazão que a Sabesp pode tirar do sistema Cantareira quando as vazões, os volumes do sistema estão acima de 60%, entre 40% e 60%, entre 30% e 40%, ela só pode tirar 27%, entre 20% e 30% ela só pode tirar 23%, e abaixo de 20% até chegar no zero, ela só pode tirar 15%. Abaixo do zero, a outorga é muito clara. Quem vai administrar essas vazões para São Paulo os órgãos outorgantes, que são o DAE e a ANA. Nós temos para essas faixas aqui, para todas essas faixas, garantidos os 10 metros cúbicos de água por segundo. Tá muito claro na outorga. Abaixo de zero, a gente sabe que nós vamos ter problema, nós vamos ter que negociar também com os órgãos outorgantes qual é a vazão que virá para a nossa bacia. Então, se ocorrer uma situação como ocorreu em 2014, certamente a gente vai também ter ali uma redução ou ter que negociar essa vazão com a Sabesp, com os órgãos outorgantes, desculpa, não com a Sabesp, os órgãos outorgantes. Pode passar, Léo? Aqui, então, essas condições, como eu disse, que está na regra do Cantareira, né, que temos garantidos algumas descargas mínimas, temos garantido ao longo do tempo 10 metros cúbicos de água por segundo. Pode ir, Léo. Está lá na faixa especial até zero, nós temos garantidos os 10 metros cúbicos no posto de Valinho, né, e 2 lá no de Atibaia. Isso é bastante água para nós. Pode ir. Fiz questão de colocar os cadernos temáticos do plano, pode passar, né? Para a gente reforçar que, assim como eu entendo que Campinas tem que pensar, o PCJ, ele pensa que não podemos ficar olhando para o futuro e pensando numa alternativa só para esses problemas que a gente tem, para essa condição de melhor garantir ou diminuir os riscos, garantindo aí a nossa segurança hídrica. E no nosso plano de bacias, nós fizemos questão de, além de trabalhar com a questão de quantidade de água, no sistema num caderno que a gente chama de garantia de suprimento hídrico, nós também trabalhamos na questão qualidade para atender o enquadramento da nossa bacia. Aqui, esse caderno trata basicamente de qualidade da água,
Mas fiz questão de trazer também esse slide para a gente mostrar que o comitê da bacia está muito preocupado com outras alternativas, que são águas subterrâneas. O nosso plano de bacias vai trazer um caderno especial sobre águas subterrâneas. Nós estamos finalizando um estudo aqui na bacia, só para vocês saberem, para uma rede de monitoramento quadro e quantitativo de águas subterrâneas. Esse estudo já foi finalizado, nós vamos apresentar isso aqui agora no âmbito do Comitê de Bacias, algo em torno de 38 milhões de reais para a gente implantar uma rede, e isso nós estamos avançando aqui na bacia do PCJ. Fizemos questão também no plano de bacia de trazer um caderno especial para conservação e uso da água no meio rural e recomposição florestal, mostrando a importância que isso tem ao longo dos anos aí no Comitê de Bacias. Muito foi dito, o comitê só pensa em barragem, não é verdade, o comitê também pensa em proteção dos mananciais. Temos uma estratégia muito clara hoje na bacia PCJ. O Comitê PCJ é o único que tem uma política especialmente voltada para aplicar recursos da cobrança em conservação e proteção, recomposição florestal. Temos vários projetos já em andamento, tivemos Olambra, estamos trabalhando em Analândia, estamos em Encharqueada São Pedro, Limeira, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Vinhedo, vários lugares já trabalhando com olhar na quantidade de água, na proteção dos mananciais para a percolação aí de água e a manutenção dessa vazão, vamos dizer assim, ao longo do tempo. E um outro caderno que é de educação ambiental, porque também a gente entende que a educação ambiental ela pode nos auxiliar, principalmente no uso racional da água, enfim, outros conceitos tão importantes quanto os outros, né? Então, o nosso plano de bacias hoje não está só em saneamento, ele está em várias outras áreas que a gente verificou aí que seria importante dar destaque. Pode ir, Léo. E depois, obviamente, o nosso plano ele vai ter um relatório final e um sumário executivo, que agora a gente está mudando o nome para relatório síntese, né? Que é mais bonito. Então, ele vai ter um relatório síntese que vai agrupar todas essas informações. Pode ir, Léo. No caderno de suprimento hídrico, que fala mais propriamente de quantidade de água, pode ir, Léo. Nós trabalhamos lá com as premissas de segurança hídrica, com premissa de reservação, com a questão das adutoras regionais aí, que vocês já ouviram falar aí, do sistema adutor regional aí, para potencializar o uso da água das barragens de Pedreira e Amparo, né? É óbvio que esse sistema regional a gente vai ouvir falar muito dele ainda, porque ele ainda não foi debatido aqui na região. Existe um desenho inicial, existe uma proposta inicial, mas esse projeto ainda não foi debatido aqui na nossa bacia, e essas adutoras regionais é uma condição importante para que a bacia do Atibaia também possa se beneficiar das águas da represa de Pedreira e da represa de Amparo. Trabalhamos também nesse caderno com a questão de reuso da água. Meu amigo Jorge Mercante aí está tocando esse assunto no âmbito do comitê, no âmbito da Câmara Técnica da Indústria. Redução do controle de perdas, que é uma ação já que já tinha no outro plano e vem agora a gente também trabalhando bastante para que os municípios reduzam as perdas, ou seja, evite de tirar mais água do rio. Uso racional, fazer com que a população sempre use melhor, né? Indústria, irrigantes, usem melhor a água, cada vez melhor, para ir cada vez menos retirar água lá do rio. Estamos muito preocupados com essa questão da mudança climática, porque ela traz esses eventos extremos, e esses eventos extremos podem realmente mexer bastante com a questão da segurança hídrica em todos os municípios, e principalmente com drenagem urbana por conta de inundações, enfim, uma série de outros problemas na área urbana da cidade. E trabalhamos com modelagem aí para gerar todo o cenário futuro, como se comporta o nosso rio e tal, as nossas bacias, com essas informações aí que nós trabalhamos. Pode seguir, Léo.
Dentro desses cenários, também a gente trabalha com esse cálculo do saldo hídrico por subbacia, né, como eu mostrei ali, o saldo hídrico da bacia, ou seja, quanta água, dentro dessa dinâmica de tirar água e devolver lançamentos, aí, quanto que sobra lá no rio para os demais, né, e para a vida aquática, verificação de déficit de abastecimento através de um sistema de suporte à decisão que a gente usa, chamado de SSD, simulação de regras de operação do sistema adutor, sistema cantareira, isso tudo foram utilizados, essas ferramentas, para os nossos temas, para as nossas previsões do plano de bacias. Trabalhamos também com a criticidade, né, das bacias, né, problemas crônicos de áreas de contribuição, problemas locais, municípios com problemas sérios. Nós vimos aí, em 2014, alguns municípios que ficaram praticamente sem alternativas, né, municípios de pequeno porte, que têm mananciais de pequeno porte e que a gente precisa trabalhar ali para ter um pouco mais de garantia hídrica para esses municípios. Também trechos de rios que abrangem diversos municípios, né, são sempre problemáticos quando não tem água para todo mundo. Você precisa, então, trabalhar esses problemas, né, com bastante tranquilidade. Trabalhamos também com a questão da drenagem urbana, com a questão de usos insignificantes, a questão da mudança climática, enfim, uma série de medidas complementares aí para a gente fazer toda a previsão, todo o debate que nós estamos tendo em torno do plano de bacias. Está finalizando agora, porque provavelmente em setembro a gente leva isso ao plenário do comitê. Pode ir, Léo. Esses temas todos aí geraram, então, cenários estudados aí para 2020, 2030, 2025, 2030, 35 e para diversas condições hidrológicas, né? Aquela vazão mínima natural que eu falei, uma vazão mais, que a gente chama de Q95, ou seja, 95% do tempo essa vazão está ocorrendo lá no rio. Então, por uma série de situações, nós, através de ferramentas apropriadas, nós fizemos estudo de cenários, tá? Nesses cenários, a gente levou em conta populações, indústria, demanda, transposição e reversão, pequenos barramentos nos municípios. Esse específico do Atibaia aí para Campinas, que vocês estão debatendo, ele não entrou no plano, ele foi citado lá, foi visto lá, mas ele não tinha números ainda para poder fazer parte, como foi feito para os barramentos lá de Atibaia Pedreira, para o Piraí, lá na bacia do Jundiaí, que já tinha dados, elementos, né, para a gente poder incorporar isso no plano e fazer simulações. Então, essa proposta aí de Campinas, do barramento no Atibaia,